Doutora, bom dia. Como é que a senhora está, doutora Ana Luísa? Beleza? Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, bom dia. Japão, doutor? Já tô à tarde, né? Tá no Japão? Eu doida? Agora eu vacilei, né? Bom dia, certo. Paulinho. Bom dia, ouvintes. Excelente. O tema de hoje é bem interessante. Parece uma coisa corriqueira, mas não é. Não é. Opa, caiu aqui meu vídeo. Peraí que eu tô ajeitando Estamos aqui. ao vivo aqui? Estamos ao vivo. Não, eu transmito, grava, né? eu gravo e depois subo as entrevistas todas no YouTube. Quem não conseguiu ouvir, pode procurar lá no canal do YouTube. Excelente. Procura lá Farmácia São Charbel, vai achar lá as nossas entrevistas gravadas. Depois eu quero essa Muito cópia bacana. que a gente vai colocar no nosso Instagram também. Ah, legal. Agora tem a Sabrina, ela que mexe no nosso Instagram agora. Sim. Você viu sua foto que ela colocou lá? Ficou muito bacana demais. Excelente. Doutora, saúde intestinal. Então, fala um pouco sobre, até já tem pra gente entender, né? Então, é um órgão que a gente só lembra quando tem uma coisa errada, né? Sim. Né? E normalmente a gente negligencia a nossa saúde intestinal. A alimentação, a gente negligencia a alimentação, os cuidados que a gente tem. Então, quais são os problemas que as pessoas elas têm? Normalmente elas apresentam algum desconforto, tratam os sintomas isoladamente, não investigam as causas, né? Então, muito comum um problema intestinal é quando a pessoa tem prisão de ventre, né? Que é a constipação intestinal. Ou tem diarreias recorrentes, sem muita explicação do porquê dessas diarreias. Né? Inchaço, gases, digestão lenta, né? Intolerâncias alimentares, né? Queda de imunidade, cansaço, tudo isso são problemas no sistema intestinal, do sistema digestivo, né? Principalmente do intestino, e que a gente precisa de ser um pouco mais criterioso na hora de avaliar. O que acontece? As pessoas normalmente elas vão direto no balcão da farmácia, da drogaria, né? E vão comprando ali, na verdade, eles nem pedem o remédio, eles já tem lá, né? Já compram ali os laxantes, antiácidos, probióticos que tem ali disponível, sem mesmo saber exatamente que probiótico é esse, para que ele serve, né? E tenta resolver tudo sozinho. Isso é cultura, né? É cultural. Nossa, a pessoa, né? Não gosta de falar, nossa, eu tô com um problema intestinal. Certo. Né? Porque é como se fosse uma coisa íntima, né? Da pessoa, a pessoa tem vergonha de muitas vezes expor e procurar, às vezes, um médico específico para um gastro ou um proctologista que vai tratar desse assunto. Doutora, a legislação de outros países, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, por exemplo, ela é mais rígida nesse contexto da pessoa chegar numa farmácia e comprar o que ela quiser? Depende. Tem alguns produtos que você encontra no supermercado, né? Boa. E outros que são rigorosamente controlados. No Brasil é proibido o supermercado vender. Sim, aqui no Brasil é proibido. Nos Estados Unidos não é. Na Inglaterra, em Londres, por exemplo, você tem dificuldade de fazer determinadas compras porque os remédios são mais criteriosos na legislação sanitária deles para vender determinado tipo de medicamento, né? E aí, o que acontece? Então, as pessoas querem resolver tudo sozinhas, elas não querem falar. Às vezes não procura o farmacêutico, né? Às vezes fala com um balconista que às vezes ele tem mais afinidade, que conhece há mais tempo, mas às vezes nem procura o farmacêutico para orientação exatamente do que está surgindo. E a gente pode resolver muita coisa no balcão da farmácia, no atendimento especializado, na atenção farmacêutica, e até mesmo detectar quando tem alguma coisa que vai necessitar de uma intervenção médica, nutricional, etc. Uma vez uma dentista minha chegou e falou assim pra mim, às vezes a gente, uma cárie que você tem, ela pode afetar o seu intestino. Isso é interessante, que amanhã vai estrear aqui no meu programa, Dr. Léo Medina Floresta. Leonardo Medina Floresta, mas ele gosta de ser chamado de Léo Medina Floresta. É um dentista aqui da nossa cidade. Ele vai tirar dúvidas dos nossos ouvintes e eu vou perguntar isso para ele também. Às vezes a gente tem um problema no estômago por causa de uma cárie. Existem vários problemas que podem levar à manifestação no sistema digestivo. E também tem muito problema digestivo que manifesta no restante do corpo, né? Certo. Então, assim, às vezes você está ali com uma baixa imunidade e, na verdade, é um problema intestinal que você está tendo, né? Às vezes não está absorvendo nutriente, aí começa a ter fraqueza, começa a ter baixa de energia, não dorme direito, porque não está ingerindo, não está absorvendo os nutrientes necessários, porque o intestino pode estar inflamado,
porque a absorção pode estar prejudicada por algum problema, né? E aí, o que a gente precisa de entender? Quais são esses gatilhos que podem levar ao desequilíbrio intestinal? Então, assim, os principais gatilhos é porque às vezes a pessoa ingere menos água que o necessário, não faz a ingestão correta de água, que tem que ser em torno de 35 ml por quilo de peso corporal. Okay. Então, se você faz a conta aí, multiplica 35 vezes o seu peso, por exemplo, 70 quilos. Okay. 35 vezes 70, você vai ter em ml quanto que você precisa de tomar de água por dia. Seria 2,100. Isso, 2 litros. 2 litros isso, por dia. Por dia. Ó, legal isso. Né? E alimentação pobre em fibras. As pessoas não ingerem verdura, frutas com bagaço, etc., que são fontes de fibra, legumes, né? Mais integrais. Tá, doutora, né? mas aí... Perdão, doutora. Porque isso impacta na saúde intestinal. Excelente. Mas aí nós temos, por exemplo, nós temos o nosso ácido próprio do corpo, que ele deteriora o alimento para que a gente possa ter indigestão, é isso que se fala? A digestão. A digestão própria. Mas, por exemplo, se nós tomarmos ali um suco de abacaxi com hortelã, então dizem que é bom, né? E o abacaxi, ele é ácido. Tem gente que faz o abacaxi com laranja, eu adoro. Muitas das vezes até com limão. Aí já força um pouco mais, né? Então, o que acontece? Nós estamos falando de intestino, Não, né? beleza. Mas aí você falou do ácido. Isso. O ácido estomacal, ele é produzido normalmente, né? O ácido estomacal, ele é produzido para digerir proteínas. Sim. Então, quando você ingere moléculas de proteína, você vai ali estimular a produção de suco gástrico. E o suco gástrico vai ter um pH ácido e vai ter uma série de enzimas que funcionam nesse pH ácido para digerir as proteínas. Então, assim, o alimento, ele tem um impacto, sim, de ser irritante, muitas vezes, se a pessoa for sensível, mas normalmente não é isso que acontece. E a produção de suco gástrico, ela independe do alimento que você se ele é ácido ou não, entendeu? Vai depender mais do tipo de alimento que você está ingerindo, tá? Certo. O estresse crônico também pode gerar problemas intestinais, como prisão de ventre ou até mesmo diarreias, né? O uso excessivo e inadequado também de medicamentos. Existem medicamentos que prendem o intestino, tem medicamentos que soltam o intestino, tem medicamentos que destroem a barreira de proteção do intestino e prejudicam a absorção de nutrientes. Por exemplo, se você usa antibióticos. Quando você usa antibióticos, é lógico que o antibiótico ele é necessário e prescrito pelo médico, mas quando você usa antibiótico, você pode estar destruindo a flora natural do seu intestino. Deixa eu fazer e aí uma você pergunta. precisa de repor probióticos. Excelente. Eu sempre fui curioso sobre isso. Muita gente, ouvinte, se você toma esse medicamento, além da sua pergunta, me fala, Paulinho, eu tomo esse medicamento. Muita gente toma omeprazol de manhã, porque o médico pediu para que ela não tenha dor no estômago durante o dia. Por que o omeprazol é tão receitado, doutora? Então, existe uma indicação, Pois não. né? Uma indicação para uma acidez excessiva, Ok. né? O omeprazol ele vai agir ali controlando essa acidez, né? Então, impedindo que a pessoa que tem uma gastrite vai piorar dessa gastrite. A pessoa quando sente dor é porque ela já está com alguma lesão, com alguma irritação ali. Então, ele é prescrito e deve ser usado temporariamente naquele horário. Ou quando a pessoa faz um uso crônico de um medicamento que irrita o estômago e então durante aquele período, ou uso crônico não, uso pontual, por exemplo, ela vai ter que usar aquele medicamento para cuidar naquele momento, porque vai ter uma irritação maior no estômago. E por que o omeprazol é aconselhado a tomar de jejum? Em jejum é que ele vai fazer o efeito. Né? Alguns medicamentos você precisa de tomar em jejum. Por quê? Porque senão ele não vai fazer o efeito que ele tem que fazer. Entendi. Não vai ser absorvido da maneira adequada. É igual remédio de tireoide. Se você faz uma reposição aí, por exemplo, com T4, T3, você tem que tomar em jejum, senão não vai ser absorvido. Entendi. Então, alguns medicamentos devem ser ingeridos com alimentos, outros não devem ser ingeridos com alimentos. Excelente. Senão vai absorver, tá? Mas aí, voltando aqui aos fatores que levam ao desequilíbrio intestinal, a gente falou o uso de medicamentos inadequado, sem acompanhamento, a automedicação, né? E o hábito alimentar, né? Então, o intestino nosso,
nosso, ele é muito sensível ao nosso estilo de vida. E se você, por exemplo, tem estresse, é muito comum a pessoa ter a síndrome do intestino irritável porque ela está estressada e isso vai impactar no intestino dela. Okay. Ou às vezes outras têm prisão de ventre, constipação. A gente fala até, eu já comentei aqui uma vez, que a pessoa está enfesada, né? Com raiva, porque ela está cheia de fezes. E ela não consegue resolver aquilo ali, né? Então, isso que as pessoas fazem errado é fazer a automedicação e nós não queremos que isso aconteça. Então, o que a gente orienta é que a pessoa procure o profissional para regular essa situação dela. Na manipulação que a senhora tem a sua expertise, a pessoa que vai na consulta presencial com a senhora e fala, olha, eu tenho problema de estômago, tal, a senhora faz a dose exata daquilo que ela precisa? Então, quando a gente faz uma atenção farmacêutica, que é como se fosse, é a consulta que o farmacêutico faz, ela chama atenção farmacêutica. Okay. Durante a atenção farmacêutica, a gente vai fazer um levantamento da saúde da pessoa. Aí a gente vai ouvir a queixa que ela tem, vai fazer todo o levantamento dos exames laboratoriais, os medicamentos que ela toma, e aí a gente vai, se ela tiver a gente pergunta outras coisas. Às vezes pode vir com a queixa sobre o intestino, às vezes ela não vem com a queixa sobre o intestino, mas a gente vai perguntar como seu intestino funciona, para entender como é que está o sistema digestivo, que pode estar impactando nas outras coisas que a gente está avaliando ali. E aí sim, a gente vai verificar, será que essa pessoa está usando um medicamento que está causando uma prisão de ventre, ou está irritando e causando uma diarreia? Será que essa pessoa está alimentando adequadamente? Então, a gente faz esse levantamento e a gente cuida disso de uma maneira pontual e personalizada. Legal. Aí a gente vai usar ali um fitoterápico, uma homeopatia, algum tratamento ali que vai ser de acordo com aquilo que ela está demandando. Eu vou dar um testemunho. Bem personalizado. Eu vou dar um testemunho aqui, pessoal. Normalmente eu não falo da minha vida pessoal, mas eu acho que é importante a gente trazer esse testemunho. A minha esposa, ela tinha, eu já estou colocando no passado, ela tinha problemas de enxaqueca terríveis, ao ponto da gente ir para o hospital. Uma vez ela quase sofreu um acidente na estrada, que passou mal de tanta enxaqueca, dor de cabeça, vomitou o carro todo, aquela coisa muito mais. Ela estava dirigindo, passou uma perda danada e tal. E aí, um dia, a doutora Ana Luísa estava falando sobre isso aqui, ela falou assim, marca com ela uma consulta para mim lá, isso já tem 2 meses. Acabou, pessoal, acabou. Tem quase 2 meses que a crise de enxaqueca da minha esposa acabou, isso é testemunho. Acabou, zero. O que a senhora fez? Então, além dos recursos terapêuticos, né, que a gente trabalhou com, eu prescrevi para ela um fitoterápico específico para isso e dei outras orientações para ela também. Então, o conjunto, a terapêutica, ela é não medicamentosa e medicamentosa. Então, quando você junta tudo isso, né, no caso dela em específico, foi indicado para ela um fitoterápico que chama Tanacetum parternium, que age na enxaqueca especificamente. Mas não é só esse produto que você vai ingerir que vai resolver o problema, porque cada caso é um caso. Sim. Então, no caso dela, foi feito o uso desse fitoterápico, mais as medidas não medicamentosas. E aí vem o sucesso do cuidado, né, nesse sentido. Impressionante. Um dia eu perguntei, e aí? Ela, tudo certo. Falei, beleza. É um alívio, né, Paulinho? Muito grande. Que é uma coisa que tira a pessoa da rotina dela, né? Atrapalha tudo. Doutora, eu já estava ao ponto de comprar, isso é fato, de comprar pela internet aquelas caixas de Sorridor Coffee. Olha só. Ela só tomava isso, só isso que aliviava a dor dela, Sorridor Coffee, né? E eu já estava a ponto de comprar isso. Aí o dia que essa acabou. Que beleza, 2 meses, né? não como mais nada disso, acabou. Excelente. Isso aí. Não é milagre, não, é estratégia de cuidado, entendeu? Exatamente. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa e tem que ser tratada de maneira individual, né? Então, assim, o farmacêutico, o que ele faz? Ele faz uma escuta qualificada daquele paciente, né? A análise dos sintomas, né? A gente avalia os medicamentos, faz uma orientação individualizada e encaminha quando necessário para que outros profissionais também possam agir ali, atuar de maneira efetiva, resolvendo realmente a causa do problema, né? Na farmácia de manipulação, Paulinha, a gente tem alguns recursos que é exatamente isso, de individualizar o tratamento do paciente. Bacana. Então, o médico, o nutricionista, o odontólogo, eles podem utilizar da farmácia da manipulação nesse sentido. Por quê? Porque eles tem ali com o farmacêutico uma parceria
uma parceria científica de poder cuidar do paciente dele de maneira individual e não normalizar um medicamento padrão com dose padrão para todo mundo, né? Doutora, tem um monte de pergunta para você aqui e eu não sei se a Alessandra Aziz acho que não chegou ainda não. Vamos à primeira pergunta. Vamos lá. Eu tenho um intestino muito solto e dor de barriga constante e tomo grifagem e por causa desse medicamento, um outro motivo quem procuro. Não, aí eu acho que o que ela está falando, por ela tomar o grifagem, ela causa uma outra situação nela. Né? Tem que avaliar, ela tem que retornar no prescritor do glifagem. Boa. Né? Que o médico é um medicamento para controlar a glicemia. Ok. Né? Então ela vai voltar nesse médico e vai colocar a queixa e mudar esse medicamento se for necessário. Se o médico avaliar que é ele realmente que está causando, modificar a dose, modificar o cuidado, né? Modificando o medicamento para que ela não tenha mais esse desconforto. Alguns casos não consegue, tá, Paulinho? Então, em alguns casos, a pessoa precisa tomar aquele medicamento, não estou falando que é o dela, não. Mas, assim, em alguns casos, a pessoa precisa tomar um medicamento e não tem jeito. E, às vezes, vai ter um desconforto. E aí, vai ter que entrar com alguma outra coisa para ajudar nesse desconforto. Excelente. Né? Para complementar. A gente usa muito probiótico, Paulinho. É muito legal o uso de probióticos, fibras. Na manipulação a gente tem vários tipos de probióticos diferentes do industrializado que podem ser utilizados em cada caso individualmente. Existe, por exemplo, alguns medicamentos para o intestino muito forte que o médico, além desse, ele aplica um outro para evitar a dor desse medicamento que está... Aí complica, né, doutora? Complica demais, né? Aí realmente, e tudo isso tem que ser conversado com o médico. O que acontece muitas vezes, Paulinho, que a pessoa vai na consulta do médico, não pergunta nada pro médico, às vezes tem vergonha de falar o que está sentindo, tem que falar, ali no horário, na hora da consulta, é o momento seu para estar avaliando isso. Outra pergunta, doutora, o melasma pode haver com o intestino? Ouvinte perguntando. Então, tem a ver com o intestino, com o funcionamento hepático, né, o fígado, né, sobrecarregado, tem a ver ali também com os hormônios, principalmente. Então tem uma série de coisas que agem junto. O vilão não é o sol. O sol, ele só aumenta a pigmentação, né, estimulando a produção de melanina. E isso ele faz em qualquer pessoa. Só que a pessoa que tem o melasma vai ter aquela produção excessiva em determinados locais. Perfeito, né? Vamos só para falar aqui do melasma, importante melasma, nós estamos no verão, não é muito legal usar clareadores que causam irritação na pele. Então, mas existem clareadores que podem ser utilizados, existem antioxidantes que você usa via oral, que ajudam muito, e cuidar do seu sistema digestivo, né? E usar protetor solar. O sol, o calor que eu falo de cozinha, de forno, essas coisas que a gente usa no dia a dia, o banho quente, tudo isso prejudica e aumenta o melasma. Tá? Excelente. Bom dia, Paulinho. Bom dia, doutora. Pede para falar sobre lesão no intestino. No intestino. Eu não vou poder falar. Pois não. Porque aí já é um assunto mais... área, né? Eu acho que é mais do âmbito médico, né? Existem o que a gente fala, o intestino, quando ele inflama, né? Ele impacta no nosso organismo todo. Quando a gente fala que o organismo está inflamado, a primeira coisa que a gente faz é cuidar do intestino. Certo. Os nutricionistas eles já têm esse hábito, né? Então, quando o organismo está inflamado, você vai primeiro desinflamar o intestino, né? Porque você desinflamando o intestino e cuidando da reparação da mucosa intestinal, existem substâncias para isso, né? Medicamentos para isso. E depois você entra, então, desinflama, repara e entra com um probiótico para repovoar o seu intestino. Aí você reduz essas lesões. Agora, lesão, quando a gente fala de lesão mesmo, propriamente dito, aí é um assunto mais para o médico, proctologista, ele que vai ter que ver que tipo de lesão que é, né, o que está causando isso para avaliar cada caso. Excelente. Bom dia, doutora. Eu tomo omeprazol porque tenho refluxo. Sim. O omeprazol serve para o refluxo, doutora? Sim, é porque há uma produção excessiva de ácido no estômago e às vezes um mau funcionamento da válvula,
né, do esôfago, e a pessoa deita, tem aquele excesso de ácido, acaba voltando. E aí causa irritação no esôfago, na garganta, né, afta também, porque é manifestação do excesso de acidez. Então, algumas pessoas precisam de tomar continuamente os omeprazóis, etc. Existem outros medicamentos? Existem outras alternativas. Quem decide o arsenal terapêutico que será utilizado nesse caso é o médico. Excelente. Bom dia, doutora Ana Luísa. Eu tenho o intestino muito preso. Já fui ao médico, me mandaram tomar muita água, mas mesmo assim não faz efeito. Eu tomo um remédio e às vezes, porque dizem, não pode tomar direto, mas mesmo assim é difícil. Então, tem vários medicamentos. Eu não sei qual que é o que ela toma, né? Ok. Existem vários tipos de maneiras de você aumentar o funcionamento intestinal. Só água não resolve, só fibra pode constipar mais ainda. Então, o ideal é você ingerir fibras, né? Muitas vezes você não consegue ingerir na alimentação, você tem que tomar essas fibras, né? Então a gente fala muito em psyllium, glucomana, são fibras que a gente utiliza, né, como arsenal terapêutico. Tem tanto em casa em produtos naturais como na farmácia de manipulação também tem. Boa. Né, que você pode usar e associar a alta ingesta de água. Mas não adianta tomar fibra e não tomar água. Existe outro recurso que é o uso de polietileno glicol 4000. É muito utilizado tanto para preparo para a pessoa fazer alguns exames, né, de intestino, quanto no dia a dia também para controlar a saída mais frequente ao banheiro, né, fazer funcionar a pessoa, que principalmente criança, idoso, que não pode tomar qualquer coisa, porque ele funciona como um lubrificante osmótico. Ele absorve a água que você ingere e melhora a qualidade das fezes, fazendo com que ela seja eliminada naturalmente, sem causar efeito laxativo, aquela contração e cólica que pode aparecer quando você usa um laxante. Excelente, 11 horas. Laxantes não devem ser utilizados com muita frequência. Opa, atenção, tá? hein, gente? Cuidado, não use laxante por conta própria. 11 horas, a qualquer momento, a gente está recebendo também, daqui a pouco nós teremos a Alessandra Aziz. Doutora, mandaram a foto desse remédio aqui, aí ela fala assim, tem algum medicamento melhor do que o Lactogold de ameixa para soltar o intestino? Ele não resolveu totalmente o meu problema. Vou mostrar para a senhora aqui, ó, isso aqui, ó. Lactogold. Isso está com cara que vendeu na internet, doutora? Não, isso aí... Não. É lactulose. Ela é usada também para prisão de ventre, para soltar. Boa. É usada, às vezes, também em preparos, pré-colonoscopia, esses exames. Mas... cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é de um jeito. Então, se isso aí não está te resolvendo, pode ser a dose, pode ser o medicamento que não funciona mesmo para você. Então, você deveria trocar isso. Conversar com um profissional de saúde, com um nutricionista, com um farmacêutico ou com um médico e resolver e fazer essa troca. Falando de medicamento, né? Então, a gente tem os probióticos, né? Esses que eu já falei, as fibras que a gente pode manipular. Nós temos também os digestivos, tem fitoterápicos que são digestivos, que agem no sistema digestivo como um todo. Alguns para o estômago, por exemplo, como espinheira santa, como glicirrhiza, que é o alcaçuz. Tem o alcaçuz brasileiro também, que são bons para digestão. Tem aqueles que agem no fígado, como cardo mariano, a alcachofra, né? E tem aqueles que são digestivos propriamente dita. A gente tem enzimas digestivas na farmácia de manipulação que podem ser prescritos pelo médico, pelo nutricionista, pelo farmacêutico, que vão ajudar no processo digestivo, né? Aqueles ativos para integridade da mucosa, que eu já te falei, e outros que são anti-inflamatórios, como a curcumina, que vem da cúrcuma. Doutora, para fecharmos então, e eu em breve, eu tô aí conversando com uma pediatra para ela também fazer parte do nosso quadro, né? Legal. Toda semana vem uma pediatra. Eu sei que essa pergunta seria para ela, mas está dentro da sua especialidade também. Vamos lá. Volta e meia, a gente, para quem tem filho, já passou por isso, e quem vai passar, é saber por que o estômagozinho do bebê está doendo e o que dá para aliviar. Normalmente se dá aquele chazinho tal. O que a senhora aconselha, doutora? Primeira coisa, bebê não toma chá, bebê não toma água, bebê não toma nada. Chá de erva doce, bebê toma leite, leite materno. Para poder passar a dosinha? Só quando o pediatra autorizar.
tá? Ok. Só quando o pediatra autorizar. Ok, perfeito. A gente tem um recurso que é a homeopatia. Quando é bebezinho, às vezes a gente entra com a homeopatia e ele é pontual antes da mamada e tem um resultado fantástico para a cólica no bebê nos primeiros meses, tá? A homeopatia é bem interessante nesse sentido. Tem a pediatra aqui, a doutora Denise em Viçosa, que é homeopata e que prescreve com muita propriedade. E existe, agora, bebês têm que ser acompanhados pelo pediatra e não deve usar nenhum outro tipo de alimentação, Então, chá nem líquido. pensar, doutora? Até uma determinada idade, não. É exclusivamente o leite. Depois, a partir dali, você pode estar introduzindo um chá, uma alimentação. E é verdade que tudo que a mãe toma nesse período que está amamentando ou bebe afeta no leite? Olha, a gente tem, assim, a experiência prática minha, sim. Dependendo do alimento que você ingere, aquilo ali pode causar algum desconforto no bebê, né? Mas, assim, cientificamente falando, eu desconheço os trabalhos científicos que comprovem isso, de falar a verdade. Então, não é porque não existam, eu não sei, eu não conheço, eu não tenho pesquisado nesse sentido para falar com certeza para você. Se a mãe é chegar numa cervejinha, tomou na hora de amamentar, não vai pro leite. Não é bom, né? Não é bom, né? A mulher quando tá grávida ou quando ela tá amamentando, não pode tomar qualquer remédio, não pode se alimentar de qualquer coisa que pode passar pro bebê. O leite, ele não vai passar tudo, mas uma grande parte das coisas que a gente ingere passa, inclusive medicamentos. Excelente. Então, não pode usar qualquer coisa. A gente tem que entender o seguinte, quando a gente tem uma estratégia, quando essas estratégias são prescritas pelo médico, nutricionista, pelo farmacêutico, a gente tem duas coisas que são muito importantes. E precisa de continuar o acompanhamento com esses profissionais para que a gente consiga efetividade e segurança nesse tratamento. Né? Fechamos, doutor. E aí a gente tem uma dose individualizada, né? Um tratamento individualizado, ajuste de dose, associação correta dos ativos e a forma farmacêutica adequada. Cuidar do intestino, Paulinho, é cuidar da saúde como um todo, não é uma coisa pontual. A gente olha a pessoa como um todo e olha para o intestino dela, porque o intestino ele é silencioso, mas ele adoece o corpo inteiro. Excelente. Doutora, o telefone e seu Instagram, por favor. Então, o meu telefone lá da farmácia, gente, 3891-6168 ou o WhatsApp 319975... Ó, não falei errado, né? 9975-6168, é isso mesmo. E aí é o seguinte, no Instagram você segue lá, @farmácia San Charbel, ou o meu, que é o @anacanrock, né? Que eu tenho todo o prazer de estar atendendo vocês pelo direct também. Agora eu queria fazer uma divulgação aqui. Por favor. Posso? O departamento da UFV, com vários nutricionistas, estão num projeto que chama NutriCon, já ouviu falar? Não. Então esse projeto é um projeto que... Eu tô te falando isso porque na última vez que eu vim aqui a gente falou sobre emagrecimento, né? Foi. E a NutriCon tem vários profissionais aí, nutricionistas e de outras... multidisciplinar. Tem médicos, tem nutricionistas, tem outros profissionais de saúde. Já vieram aqui, inclusive, para falar sobre banana verde. No caso banana agora, o que eles estão fazendo? Boa. Eles estão fazendo um levantamento aí captando pessoas, mulheres de 45 a 55 anos. Estiveram aqui. Para fazer um trabalho de emagrecimento. Boa. Né? Um trabalho de emagrecimento, aquelas mulheres que estão ali na idade da menopausa, etc. Sim. Então, se você tá nessa faixa etária, entre 40 e 55 anos aí, procurar, eu vou passar um telefone aqui da Mônica, ela é nutricionista. Isso. E ela é orientada pela professora Glauce da nutrição. Ok. E esse trabalho é muito criterioso, ele tem um rigor científico muito grande e é um trabalho interessantíssimo. Acompanhamento gratuito dessas mulheres para emagrecimento. Perfeito. Então vocês anotem aí o celular da Mônica, é 3199817. Vou anotar. Peraí. 99817 7818. Então, 7818. Então, pessoas de 45 anos em diante. De 45 a 55. Não, beleza. Excelente. Nessa faixa etária aí. Aí liga pra ela que ela vai fazer. Você pode participar da triagem e fazer parte desse programa. E eu tô te falando isso porque eu vou fazer parte. Não, ela já esteve aqui falando eu vou fazer parte desse programa. E acho muito legal porque é uma pesquisa da UFV, né? Bacana. E com todo o respaldo científico aí. Então, gente, tô esperando vocês lá na farmácia San Charbel. E hoje nós vamos publicar, daqui a pouco a senhora manda esse material que tá gravado aqui, viu, pessoal? Em vídeo, vamos colocar no Instagram da rádio e também a doutora no Instagram dela. Tá, eu vou colocar no Instagram
Instagram e no YouTube. Lá no Excelente. YouTube tem todas as entrevistas para vocês verem, tá bom? Obrigado, Um abraço doutora. a todos, até semana que vem. Semana que vem. Voltamos daqui a